Obrigado, Samara, Deus abençoe, irmão. Isso é tão importante, tão importante. Sabe, o diabo entrou sorrateiramente, fazendo com que a igreja ficasse cada vez mais acuada dessa manifestação profética que ela tem como função celestial, como função do reino dentro da sociedade. Nós somos chamados não só para sermos transformados, e começa aí, mas para sermos transformadores. Deus chamou você para ser um transformador dos lugares onde você está, em nome de Jesus. Se nós temos hoje uma revolução genética dentro da ciência, é por causa de um homem chamado Mendel, e ele era um padre. Se nós temos faculdades de renome nos Estados Unidos, como Harvard começou por causa de um grupo de teólogos. Se nós temos faculdades extraordinárias na Alemanha, na Suíça, isso começou por causa da reforma protestante. E nós precisamos nos levantar, irmãos. Esses dias nós temos lançado esse desafio de iniciarmos, mesmo ali, início mesmo, e eu acho que isso é profético, da educação infantil, de 2 a 4 anos, a nossa escola, para que ela seja um referencial de transformação, sal nessa terra, luz nesse mundo. Eu quero desafiar você, a orar por esse projeto, a investir nesse projeto, a procurar a Ana Clara, a procurar todo o pessoal que está envolvido, a Priscila, o William, o Jorge, a Nute, o Luciano, a Quinho, o André, todos aqueles que estão envolvidos mais diretamente, falar: o que eu posso ajudar? Como que eu posso cooperar? Procura, não espera eles te acionar, não, procura, como que vai acontecer, o que eu preciso fazer, divulga, anuncia, porque isso faz parte do papel da igreja, ser sal nessa terra, ser luz desse mundo, ser não só transformado, mas ser agente de transformação de Deus para a nossa sociedade. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo em nós, ser voz profética na nossa geração. E outra coisa que importante que nós recebemos aí do Ministério de Intercessão, foi a biblioteca do Ministério de Intercessão está aberta, então você pode se enriquecer com todos os livros que lá existem. Você pode adquirir os livros lá, alugados, nós não vamos vender, são todos livros que você pode ter acesso, você aluga. Qual que é o valor, pastor Carlinhos? R$5, você já pode fazer o Pix para a comunidade. O Ministério de Intercessão está abençoando a comunidade, e você pode adquirir os livros durante a semana ali na secretaria. Nós vamos ver a possibilidade de expô-los aqui também durante as reuniões, para que você possa adquirir esses livros, se enriquecer cada vez mais. Eu quero compartilhar com vocês nesse mês do comprometimento sobre os 3 níveis de comprometimento que nós precisamos assumir nas nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos entender para entrarmos nesse desafio é descobrirmos, entendermos de forma assim clara o que significa a palavra compromisso. E compromisso é muito simples, irmãos. A palavra compromisso, a essência da palavra compromisso significa assumir responsabilidades. E se tem algo que nós não gostamos, vamos ser sinceros, é de assumir responsabilidades, porque isso exige de nós compromisso. E todos nós, como o pastor Horácio brinca aqui muitas vezes, nós queremos sombra, água fresca e botina forgada. Então quem não quer, não é verdade? Quem que não quer, irmãos? Quem que não quer? Então a maioria das vezes nós fugimos dos compromissos, só que isso a médio, longo prazo, às vezes até curto prazo, isso volta para nós como prejuízo, porque se nós não assumimos uma responsabilidade, outros vão assumir, e se esses outros assumem e fazem algo daquilo que Deus nos chamou para fazer de forma equivocada, nós vamos receber o prejuízo em relação a isso. Por exemplo, um dos exemplos bíblicos que nós temos muito claramente em relação a isso foi Gideão. O povo falou para ele: governa sobre nós precisamos de uma liderança. Gideão falou: não, o Senhor vai governar sobre vocês. Na verdade, irmãos, parecia espiritual a resposta. Deus vai governar, que coisa espiritual, não é mesmo? Deus vai governar sobre nós, Deus vai estar reinando sobre as nossas vidas. Aí a primeira coisa que ele fez foi uma estola sacerdotal. Outra coisa espiritual, uma estola sacerdotal. Fez uma estola de ouro, uma coisa assim, monumental, dizendo assim: nós precisamos procurar a santidade, que representa a estola sacerdotal, a veste sacerdotal. Mas o texto diz lá em Juízes, que aquela estola sacerdotal se tornou objeto de idolatria. Se tornou objeto de idolatria, e desviou o coração do povo do Senhor. Então todas as vezes que nós nos esquivamos dos compromissos, das responsabilidades,
Então algo ruim vai acontecer, porque onde você não planta, a erva daninha cresce. É ou não é verdade? E você precisa plantar erva daninha para ela crescer? Para e pensa para você ver. Tiago, você precisa plantar erva daninha? Tiago é da agrônomo, né? Tiago não é agrônomo. Tiago, vem cá. O pessoal aí tem pouca erva daninha, não tem semente de erva daninha para vender. Como é que é esse negócio? Erva daninha precisa plantar? É só deixar, sim ou não? É só deixar, irmãos. É só deixar. Então, se nós não assumirmos as responsabilidades, as ervas daninhas vão crescer. E nós precisamos entender isso. Compromisso é assumir responsabilidade. Quando nós vamos lá, né, na gênese dessa palavra, nós encontramos ali, olha, essa questão aí em relação ao compromisso. Ela vem do latim, essa palavra vem do latim, compromittere. Essa palavra no latim compromittere, que é a junção de duas palavras, com, que significa junto, e promittere, primotere. E a palavra primotere é a que vai dar origem à palavra promessa. Olha só, é quando você faz uma promessa a alguém. Então quando você tem a junção dessas duas coisas, aí explica aqui, olha, seria então um acordo entre uma parte com a outra parte, uma promessa que é feita a uma parte, uma promessa mútua. Isso é a base do compromisso. Isso é o compromisso. Então, sinônimos de compromisso: engajamento, olha só, promessa, obrigação, responsabilidade, incumbência, dívida, acordo, ajuste, trato, aliança. Isso tudo são sinônimos da palavra compromisso. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é: com quem nós temos compromisso? Quais são os nossos compromissos? Quando nós falamos de compromisso, nós temos que juntar isso com relacionamento, porque todo compromisso é feito com uma outra parte, uma pessoa ou mais. Todo compromisso é feito dentro de um relacionamento. Então a junção do compromisso do relacionamento, todo compromisso está em tese ligado a um nível de relacionamento. Por isso, compromisso é um acordo entre duas ou mais partes de que algo será realizado. Vamos fazer um acordo aqui para a construção de algo, para a realização de algo, para que algo possa surgir desse compromisso, dessa aliança, desse acordo, dessa unidade. Então há um propósito em se estabelecer aquele compromisso. Algo precisa ser realizado naquele acordo, naquele sentido, naquele compromisso. E aí, com quem é que nós devemos nos relacionar para cumprir ou realizar esses compromissos? Quais são os 3 níveis de comprometimento que nós devemos assumir? Primeiro, o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. Tudo começa aí. Eu preciso me perguntar nessa manhã: existe um compromisso meu com Deus e com a sua palavra? Existe. Eu tenho um compromisso com Deus e com a sua palavra. Semana que vem nós vamos tomar a ceia. Tomamos por tomar? Ou a ceia é a celebração da nossa aliança com Cristo, do nosso compromisso com Ele? Somos dele, pertencemos a Ele, levamos essa aliança a sério, temos um compromisso com a sua palavra. O segundo nível de compromisso, irmãos, é conosco mesmo, é o que poderíamos chamar do autocompromisso. É o compromisso consigo mesmo. E a pergunta nessa manhã: nós temos compromisso conosco? Ou nós somos autossabotadores? Nós nos sabotamos. Você sabe que a pessoa que mais te prejudica é você mesmo? Nós somos os nossos maiores prejuízos, né? Que mais nos sabotamos. Então nós precisamos entender que há um compromisso meu comigo mesmo. Vez ou outra, não sei se foi o Marcelo que compartilhou aqui, eu acho que foi o Marcelo, falando sobre o novo de Deus na nossa alma. Vira e mexe, Davi conversava com ele. Vira e mexe, Davi dava palavras de ordem para a alma dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É um compromisso dele com ele. E ele dando uma ordem para ele, ele falando para ele: sai dessa apatia. Por que estás abatido? Conversando com ele. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Ele conversando com ele, irmãos. Né? Se a Cíntia estivesse perto da psicologia, falasse: isso aí não está muito certo, está conversando sozinho, está conversando com ele. Então, né?
Mas ele falava isso: me ama, por que você está batido? Opa, vamos lá, espere em Deus, vamos buscar em Deus. Ele conversava com ele, porque ele tinha um compromisso com ele mesmo. Irmão, se você não tem um compromisso com você, quem terá? Se você não se valoriza, quem te valorizará? Como é que é isso, irmãos? Nós precisamos nos valorizar, precisamos entender o valor que Deus nos dá e termos um alto compromisso. O terceiro e último compromisso é com o meu próximo. Jesus falou isso. Isso aqui é a revelação dos 2 mandamentos mais importantes. Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E semelhante a Ele é o que? Amarás o teu próximo como? Como a si mesmo, como a ti mesmo. A referência que eu tenho para amar o meu próximo, ela vem do compromisso anterior. Se eu tenho um compromisso comigo, eu preciso estender esse benefício àquele que está mais próximo de mim. É o que a Bíblia diz: o marido, ele faz bem para a esposa, porque ele é uma só carne com ela. Então ninguém em sã consciência prejudica-se a si mesmo. Então o marido, ele tem que investir na esposa, porque ele é uma carne só com ela. Por isso ele cuida dela, ele alimenta. E assim nós devemos fazer no nosso relacionamento com o nosso próximo. Quando alguém perguntou: quem que é o meu próximo para Jesus? Ele contou uma parábola. Que parábola que ele contou? Do bom samaritano. E aí o que o bom samaritano fez? Ele se aproximou, ele cuidou da pessoa, ele colocou ali o vinho e o azeite nas feridas, colocou ele na cavalgadura dele, levou para uma hospedaria. Era como se fosse um hospital naquela época, um lugar de cuidado. Levou para a hospedaria, investiu, falou assim: se você tiver algum gasto, quando eu retornar eu te reponho. E aí Jesus falou assim: gente, isso é prática. Amar o outro é prática, é compromisso. E alguém poderia ter perguntado para aquele samaritano assim: por que você fez isso com ele? Porque se fosse eu, sim ou não? Se fosse eu, é assim que eu gostaria que o outro tivesse agido comigo, sim ou não? Então é isso. É muito simples. E isso são as bases do nosso comprometimento. Então vamos entender alguns desses compromissos que nós precisamos ter. Hoje pela manhã nós discorremos, vamos buscar complementar, dar termo a esse primeiro compromisso, que é o compromisso com Deus e com a sua palavra. E à noite, às 18 horas, nós vamos procurar meditar sobre o compromisso consigo mesmo e o compromisso com o meu próximo. Então, comprometidos com Deus e com a sua palavra. Aí nós precisamos fazer 2 perguntas. Primeira: Deus tem compromisso comigo, com você? Que é uma aliança, não é? Primeira pergunta que nós precisamos fazer: vem cá, mas antes de eu ter um compromisso com Deus, pastor Carlinhos, Deus tem compromisso comigo? Sim ou não, irmãos? Tem ou não tem? Deus precisa provar que tem um compromisso comigo, com você, irmãos? Não precisa mais. O amor dele já foi provado. O compromisso dele comigo, com você, já foi atestado até a morte. Até a morte. O que é, pastor Horácio? Está em dia, não está em atraso, está em dia. As misericórdias do Senhor se renovam quanto tempo, irmãos? A cada manhã. Então a pergunta não é se Deus tem compromisso conosco, nós vamos ver sobre isso. Mas a segunda pergunta é: e nós? Nós temos compromisso com Deus e com a sua palavra? Aí a resposta não deve ser nossa, né? Aí nós deveríamos pedir para Deus responder isso. Essa é uma pergunta que Deus deveria responder. Se nós perguntássemos hoje, alguém perguntasse assim: ô Deus, ô Senhor Jesus, aquele pastorzinho lá de Araguari, lá, o tio Carlinhos, ele tem compromisso com o Senhor, com a tua palavra? Irmãos, me dá um tremor por dentro. Qual será a resposta de Deus? O que Deus vai responder a essa pergunta? E além de Deus, só outra pessoa pode saber, que sou eu e você. Então a primeira pergunta é: Deus tem compromisso conosco? A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o 17, fala assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, que coisa tremenda. O propósito de Jesus ter vindo não foi para condenação. O propósito de Jesus ter vindo foi para quê? Salvação, libertação.
Há uma promessa de Deus em Deuteronômio que diz o seguinte: o Senhor é quem vai adiante de ti. Quantos recebem? Eu vou declarar sobre a sua vida essa promessa. Você vai receber nessa manhã, você recebe? Ele está dizendo para você: filho, filha, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorize. Se você crê, dê um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de compromisso, cuja pessoa Jesus afirmou o seguinte: os céus podem passar, a terra pode passar, mas as promessas do Senhor não passarão. Não passarão. A palavra do Senhor permanecerá para sempre. O que Ele disse, Ele fará. Então a pergunta não é se Deus tem compromisso, a pergunta é: nós temos compromisso com Deus e com a sua palavra? Essa é a pergunta nessa manhã para nós. Irmãos, eu coloquei aqui alguns exemplos só, né? Só em Gênesis eu coloquei alguns exemplos. Imagine comigo, o que teria acontecido se Noé não tivesse permanecido firme em Deus e na palavra de Deus? E aí? O que Deus ia fazer antes disso? Quantos que Deus ia destruir, irmãos? Todos. O que o texto diz? Noé achou graça aos olhos de Deus. A Noé achou graça. Aí Deus falou assim: não, tem um ali, tem um. Deus chega para ele e fala assim: Noé, eu vou fazer algo que vai destruir toda a terra, e eu preciso que você faça algo para mim. Eu quero que você construa aí um navio, um barco, uma coisa assim gigantesca. Você vai ali guardar todos os meus animaizinhos, um casal de cada espécie. Você vai fazer assim, assim, assim. Imagina se Noé não é fiel. O que ia acontecer, irmãos? Eu e você não estaríamos aqui. Vocês estão entendendo isso? A fidelidade de alguém, ela pode reverberar não só sobre a vida da pessoa, porque ele ia ser destruído também se ele não fosse fiel, mas pode reverberar sobre a vida de muitas outras pessoas. Quando eu não sou fiel, imagina um casamento. Quando o marido não é fiel, não é só a esposa que é prejudicada. Pensa sobre isso. É só a esposa que é prejudicada? Os filhos são prejudicados ou não são, irmãos? Os filhos são prejudicados. E os pais de ambas as famílias? Os pais são prejudicados. As pessoas que fazem parte da história daquele casal é prejudicada. Além do prejuízo não só espiritual, emocional, até financeiro. Só tem divisão disso. Só tem perda nessa situação aí, ó. Então, quando não há fidelidade, nós pagamos um preço alto. Imagina comigo, o que teria acontecido se Abraão tivesse negado a Deus o seu filho? E aí, irmãos? O selo da aliança de Deus com Abraão estava naquele momento no altar que se chamava Isaac. E se Abraão falasse: não, Deus é muito, eu não vou te dar. Não vou te dar. Um direito dele falar não para Deus: não vou te dar. Meu filho não. Irmãos, nada do que Deus tinha prometido para Abraão teria se cumprido, porque faltou fidelidade, faltou compromisso. Quando Deus entendeu que no coração de Abraão o que era mais importante era o compromisso com Deus e com a sua palavra, tudo foi estabelecido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, tudo que nós possamos ter de Deus passa por esse princípio da minha fidelidade com Ele. Porque eu não quero ter as coisas de Deus, eu quero ter o Deus que tem todas as coisas. Isso é que é importante. Eu não quero as promessas de Deus, eu quero o Deus das promessas. Porque se eu tenho o Deus das promessas, tudo está concluído. Imagina, queridos, e se Isaac tivesse ido para o Egito? Deus falou: Isaac, não vá, fica aqui na terra, semeia na terra, eu vou te abençoar. Imagina se ele desobedece a Deus, vai para o Egito, irmãos, o que teria acontecido? Imagina comigo, se José tivesse deitado com a mulher do seu senhor. Imagina isso, irmãos. Ele tinha todas as justificativas, não é verdade? Ele tinha todas as justificativas, afinal de contas, Deus me fala uma coisa, acontece totalmente contrário.
Deus me mostra um sonho que os meus irmãos vão reverenciar, eu serei maior do que os meus irmãos, eles me odeiam, me traem, me vendem como escravo. Eu chego aqui, né, sou tratado dessa forma. Então ele tinha todas as justificativas. Imagina ele virando e falando: não, eu vou chutar o pau da barraca mesmo. O que teria acontecido, irmão? E quantas vezes nós nos pegamos em infidelidades? Talvez a gente não saiba a reverberação disso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que encontre no meu e no seu coração um coração fiel e comprometido com Ele e com a sua palavra. Eu quero contar aqui a historinha de um cateto chamado Chorão. Eu não sei, parece que eu vi a Fabiana aí. Eu tive uma impressão, a Fabiana veio não, né? Ela está cuidando do pai, é isso? Ela está cuidando do pai. Eu tinha uma impressão que eu vi ela aqui. Eu quero contar a historinha desse bichinho aí, ó. Os porcos do mato, né? Os porquinhos do mato, porquinhos quando são pequenos, tem uns que ficam gigantão. Eles aqui no Brasil, podem ter até mais, mas 3 são mais conhecidos. É o queixada. Já ouviram falar do queixado? Queixada é aquele que faz um barulho com os dentes assim, pode correr, né? O queixada. Você tem o javali, que é perigosíssimo também, né, Jorge? Você já viu um javali? Não, né? Já viu o javali? Misericórdia, os dentão para fora, as presas. E você tem o cateto, né? Quem já viu um cateto? Tem gente aqui que já viu um cateto? Algumas pessoas já viram um cateto. Eu quero contar a historinha desse bichinho aqui, desse cateto, e ele já tem nome, é o Chorão. Eu vou desligar aqui, sair do Data Show, para o pessoal projetar ali a historinha do cateto para nós. Pessoal, se vocês quiserem então jogar o pessoal do Data Show aí, já estou desligando aqui para a gente dar termo a essa palavra pela manhã aqui. Nós vamos escutar um pouquinho dessa historinha aí do cateto. Pode tirar lá. Vamos lá. Antes dos vídeos aqui, ó, é porque a Fabiana não pôde vir, eu pedi para ela dar o testemunho dele, falar, né, o que tinha acontecido com ele, e ela não pôde vir. Então ela me mandou um áudio aqui, deixa eu colocar o áudio dela, depois a gente coloca os vídeos. Ela mandou os vídeos dele lá na fazenda do sogro dela. Deixa eu ver aqui se dá para a gente escutar. Oi, pastor Carlos, tudo bem? Boa noite. Eu falei com meu sogro, né? Hoje na hora do almoço, ele me contou a história certinho. Peraí. Deixa eu botar aqui mais tranquilo aqui, irmão. Oi, pastor Carlos. 1.5 não. Eu falei com meu sogro, né? Hoje na hora do almoço, ele me contou a história certinho. É aquilo mesmo que eu tinha comentado, né? Eles estavam a cavalo num pasto, mais longe um pouco da casa, e viram um gavião, né? E aí eles olharam, era o porquinho, né? O Chorão estava lá. Eles procuraram, mas não tinha sinal da família dele, né? Nenhum outro porco. Ele tinha sido provavelmente ou abandonado ali, né? Ou às vezes a mãe foi morta, né? Não sei. Ele estava sozinho lá, né? Aí eles pegaram ele, custaram pegar, porque ele era muito bravinho, né? Ele era bem arisco. E ele foi amansando, né? E foi cuidado da mamadeira. Ele estava muito pequenininho, que ele era recém-nascido mesmo. E eles foram cuidando dele na mamadeira e tal. E ele se apegou ao Carlos, de maneira assim que, como se fosse a mãe dele. Ele não sai debaixo da perna do Carlos. Onde o Carlos vai, ele vai. Vai perder ele de vista, ele chora. E é bem isso mesmo. Eu acho que os detalhes são esses. Agora ele já está comendo de tudo, né? Mas sempre atrás do Carlos ainda. Tá bom? Um abraço, viu? Aí a história do Chorão, esse cateto aí. Vamos passar alguns vídeos aqui, vamos ver. Olha lá, ó. A Sara com ele na mão, no bracinho. Cadê os vídeos? São 3, né, que eu pedi. 3 vídeos. Tem jeito de passar para nós aí? Ó, ixi, ficou de cabeça para baixo. Olha lá o Carlos, que é o caseiro. Olha lá ele correndo atrás do Carlos. O Carlos sai e ele vai correndo, ele não deixa o Carlos. Olha lá. Pequenininho ainda está pequenininho, olha lá. Tem outro vídeo aí, ó. O Fabrício quis pegar ele chorou. Não aceitou o Fabrício pegar ele.
Olha lá, gente. Esse aí é o Carlos. Pegou ele, foi entregar para o Fabrício. Aí ele esperneou. Não quis de jeito nenhum. Aí ele voltou lá para o Carlos. Quando ele viu que ele estava pertinho do Carlos, aí o Fabrício quis fazer um carinhozinho nele, ele aceitou. Quer ver? Ele vai aceitar um carinhozinho, ó. Olha lá, ó. Olha lá, já está bem mansinho. É o cateta. Isso. Irmãos, às vezes o Carlos, o caseiro lá, tapeia ele. Às vezes o Carlos tapeia ele e sai de perto dele, ele começa a chorar. Ele começa a chorar desesperadamente. Cadê? Até encontrar. E se ele não encontrar, ele fica chorando. Então, feche os teus olhos nessa manhã. Eu quero conversar com você um pouquinho antes da gente terminar essa palavra. Presta atenção. Como, irmãos? Me responde isso aqui nessa manhã. Como que um bichinho desse, que a ciência designa, né, estabelece, classifica como um animal irracional, eu tenho lá minhas dúvidas, eu acho que os animais não são irracionais, mas como que esse bichinho aí tem mais fidelidade do que eu e você, irmãos? Não pode, isso não pode acontecer, não tem como. Vocês viram a Fabiana contando a história? Como que eles encontraram ele? Ele estava sozinho, abandonado, e quem que pairava sobre ele? Um gavião. Ele iria morrer. Talvez eles chegaram na hora, porque o gavião não ia esperar ele morrer, o gavião ia matá-lo. Ele ia ser assassinado, porque a Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar, destruir. E chegou lá, tanto o sogro da Fabiana quanto o Carlos chegaram, viram ele ali e resgataram aquele bichinho, cuidaram dele, e aquele bichinho ficou tão grato, irmãos, tão agradecido, que aonde o Carlos vai, ele está junto. E eu e você, nós somos assim com Jesus? É assim que nós somos com Ele? Nós amamos a casa de Jesus? Aonde Jesus está, nós estamos ali? Ou às vezes nós temos tantas desculpas, irmãos, tantas desculpas. O pessoal do louvor pode tocar, preparar uma canção para nós. Às vezes nós temos tanta desculpa para dizer para Deus assim: nossa, eu não tive nem um tempinho para estar junto aos teus pés. Aquele cateto ali chamado chorão, ele não larga os pés, ele não faz outra coisa a não ser estar aos pés do Carlos. Deus não está pedindo para você deixar tudo e ficar só aos pés dele, mas quer esteja você onde estiver, você pode estar aos pés do Senhor. Você pode estar ali no seu trabalho, assim, na sua escola, na faculdade, qualquer lugar que você estiver. Você está juntinho dele. Eu e você estamos pertinho dele. Eu e você estamos assim, ó, custe o que custar, bem pertinho dele. E se alguma coisa acontece, irmãos, que a gente sente assim, que o Senhor está um pouco mais longe, que a gente não está vendo, o que a gente faz? A gente chora, a gente busca Ele desesperadamente. A gente faz como o salmista fala assim: olha, assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede de Deus. Irmãos, nós temos sede de Deus. Ou qualquer coisinha nos afasta dele, qualquer coisa nos afasta da casa dele, qualquer coisa nos afasta da palavra dele. Quanto tempo nós temos dedicado em meditar a palavra do Senhor? Deus vira para Josué e fala assim: ô Josué, você quer ser bem sucedido em qualquer coisa que você fizer, meu filho? Não se aparte do livro da lei, medita nessa palavra, Josué. Quanto tempo? De dia e de noite você será bem sucedido por onde quer
que você andar. Meu Deus, amado, meu Deus, meu Deus. Você pode ficar de pé onde você está. Meu Pai, vamos refletir sobre isso nessa manhã. Eu tenho compromisso com Deus e com a sua palavra. Tem, irmãos. Vamos adorar a Ele com uma canção, se nós terminarmos. Vamos derramar diante dele nosso coração. Vamos pedir ao Senhor misericórdia. Porque, irmãos, é muita vergonha para nós um bichinho como esse, um cateto, ser mais fiel, ser mais comprometido com seu dono que o salvou, do que eu e você com o nosso Senhor e Salvador. Não tem cabimento isso, irmãos. Não tem justificativa para nós. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Vamos buscar a Ele de todo o nosso coração. Vamos pedir a Ele nessa manhã: derrama sede, derrama fome da Tua presença. Como Jesus, 40 dias sem comer. O diabo fala: faz dessas pedras pães. Eles falam: não posso, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para o diabo? Eu tenho fome de Deus, eu tenho fome do meu Pai, eu tenho fome da sua palavra. Você tem fome de Deus essa manhã, meu irmão? Você tem fome de Deus? Sabe, quer te dar liberdade. Se você quer esse compromisso mais forte com o Senhor, sai do seu lugar, vem cá para frente. Vamos fazer essa aliança, vamos renovar, né? Porque eu acho que nós já temos uma aliança com Ele. Vamos renovar a nossa aliança com Ele. Sai do seu lugar, vem para cá. Sabe, você não precisaria vir para cá, mas é só num ato profético. É só para você dizer assim: Deus, eu quero. Aumenta a minha sede, aumenta a minha sede. Será que eu choro quando o Senhor, eu sinto que o Senhor não está perto? Será que eu choro, meu Pai? Será que eu sou como Jeremias, o profeta chorão? O Jeremias falou: com amor eterno o Senhor me atraiu, com benignidade me enlaçou. Eu sou teu, Jeremias fala. O Senhor me cativou, eu sou preso por tuas cordas de amor. Meu Deus, dá-nos esse amor, essa paixão, esse compromisso, essa aliança. Vamos adorá-lo nessa manhã de todo o nosso coração. Adore a Ele, adore a Ele. Espírito, 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 Espírito. Espírito, Espírito, o chão Espírito, que eu Espírito. piso. Espírito, Espírito, tu estás aqui, tu estás aqui, tu estás aqui. Espírito Santo, meu amado, meu mais Senhor. real que Ei, o ar em meus pulmões. Ele é real, 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 Senhor da glória. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Me definem. Diga isso para Ele, amado. Tudo para mim. Tudo para mim. És a minha realidade. Jesus, tu és tudo para mim. Fala para Ele, tu és tudo para mim. És a minha realidade. Ei, papai, 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 papai. E carabaxeria da labarabaxeria da labarabaxeria da labarabaxeria da labarabaxeria. Eu pertenço a ti. Era bacanta ramarabaxeria da labarabacanta ramarabaxeria da macaparabaraba. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, diga para o Senhor: eu pertenço a ti. Sou teu, sou teu, sou teu, sou teu. Espírito Santo, Espírito Santo. Estás mais perto. Ele está aqui, meu amado. Que a canção em meus lábios. Ele está aqui nesse lugar. Declara para Ele o seu amor, a sua dependência dEle, sua necessidade Estás dEle, mais perto. sua necessidade dEle. Do que a pele em meus ossos. Estás aqui, Senhor, estás aqui, Senhor, estás aqui, papai. Meus pensamentos, Teus pensamentos, Senhor, teus pensamentos, me definem. Tudo para mim. Minha realidade. És a minha realidade.
Essa minha realidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abba, Eu dependo de ti, Senhor. eu pertenço Eu sou a teu. ti. Eu preciso de ti, eu necessito da tua presença. Meu Pai, meu Pai. Abba, Fala para ele nessa manhã, fala para ele, eu pertenço. eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Totalmente teu, totalmente E a teu, mais totalmente ninguém. teu, totalmente teu. Abba, Derrama, Senhor, sobre nós esse coração eu apaixonado, pertenço apaixonado, a ti. apaixonado, apaixonado, apaixonado por ti, meu Pai. Teus pensamentos me definem. Meu Deus, És meu tudo Deus, para meu mim. Deus, meu Deus. És a minha realidade. Fala pra ele, meu amado, essa é a minha realidade. És a minha realidade. Santo, 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 santo. És a minha realidade. És a minha realidade, Deus. És a minha realidade. Suas vozes, suas vozes, suas vozes, suas vozes, suas vozes. Eu pertenço a ti. Fala isso pra ele nessa manhã. Abba Pai, Abba Pai. Abba, eu pertenço a ti. Senhor, nós queremos orar aqui nessa manhã e declarar: todo gavião, todo falcão, toda ave de rapina, todos os corvos, tudo que vem contra as nossas vidas, são repreendidos agora em nome do Senhor Jesus. Se aproxima aquele que veio nos salvar, aquele que veio nos resgatar. Não sei, talvez você tenha se sentido sozinho, talvez deixado, abandonado. A palavra do Senhor diz assim: uma mãe nunca pode se esquecer do filho que amamenta. Mas se isso vier a acontecer, o Senhor te diz: eu nunca me esquecerei de você. Eu nunca me esquecerei de você. O Senhor está aqui nesse lugar e reforça contigo a sua aliança. Ele renova com você o compromisso dele contigo, de amor, de fidelidade. Como diz o autor de Cantares: se alguém desse qualquer valor pelo amor, de todo seria desprezado. De todo seria desprezado, porque nada pode ser comparado ao amor do nosso Deus. Você pode aplaudir a Ele de todo o teu coração nessa manhã. O Senhor é o nosso Deus e somos dele para sempre. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. O Senhor te abençoe e que esse renovo do compromisso com Ele, com a sua palavra, esteja firme no seu coração. Eu abraço o seu irmão. Se você puder, venha à tarde. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.